Muito bem, pessoal. Na aula passada a gente estava falando sobre quadriláteros, né? E definimos as áreas desses quadriláteros, certo? Então, área do quadrado, né? Lado ao quadrado, área do retângulo, base vezes altura e lado, e a área do paralelogramo, né? Que é base vezes altura também, né? Dependendo aí, dependendo de nada, né? Base vezes altura, certo? Então, todos esses quadriláteros aqui, a gente pode chamar eles de paralelogramos de uma forma geral, porque eles têm lados opostos paralelos, né? Como eu marquei aqui, o retângulo é um paralelogramo, assim como o quadrado também é um paralelogramo, tá? E todas essas três figuras são calculadas a partir, né, da fórmula. A área dessas figuras é calculada a partir da base vezes a altura, né? A área da base vezes a altura. Lembrando lá do que a gente falou na aula passada. Hoje a gente vai falar da área de outra figura geométrica, né, que tem várias representações. A gente vai falar sobre o triângulo, né? O triângulo nada mais é do que a metade, se divide aqui, ó, a metade de um retângulo, certo? Ficou mal dividido, mas tudo bem, né? A gente imagina aí. Ó, então aqui a gente tem um triângulo e aqui a gente tem outro triângulo. Então, nada mais natural do que se a área desse cara aqui é base vezes a altura, né, a área do retângulo aí é base vezes altura, nada mais natural que então a área do triângulo seja base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque é a metade da área do retângulo, né? E nesse caso aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo aqui também, né? Ó, triângulo retângulo aqui com ângulo de 90 graus. Então é natural que a área do triângulo retângulo, né, se a gente pegar aqui e desenhar um triângulo retângulo, ó, a área desta figura aqui é base vezes altura dividido por 2, porque se a gente completar aqui, eu vou ter um retângulo completo, certo? Basicamente é isso, né? A área do triângulo, então a nossa quarta figura geométrica aí, base vezes altura. Isso, né, se a gente tiver aí simplesmente essas medidas para calcular a área do triângulo. Mas e se a gente não tiver essas medidas para calcular? Ou seja, se a gente tiver um triângulo qualquer aí, que a gente tenha a medida dos lados, né? Então botando aqui os vértices dele, ó, A, B, A, B e C. Então os lados opostos aí medem Azinho, Czinho, Bzinho, certo? A, B e C minúsculos. E eu tenho aqui no vértice A um ângulo alfa. Como é que eu faço para calcular a altura neste caso aqui, ó? A altura não, né? A área desse triângulo. Eu sei calcular a área a partir da fórmula que a gente viu lá, a partir de base vezes altura, né? Aqui é a formuleta que a gente precisa saber, né? A área do triângulo, base vezes altura. E nesse caso aqui, como que a gente faz para calcular se eu não tenho a altura? Eu tenho só as medidas dos lados. Nesse caso, a gente precisa determinar quem vai ser essa altura aqui, certo? E como que a gente faz isso? Trigonometria, triângulo retângulo, ó. A altura projetada aqui do vértice C e sobre a base, né, que é esse segmento aqui, ó, que liga os pontos A e B, essa altura forma um ângulo de 90 graus com essa base, ou seja, aqui eu tenho um triângulo que ele é retângulo aqui. Ou seja, eu posso aplicar lá as leis que a gente determinou no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Eu quero, em relação ao ângulo alfa, calcular o cateto oposto. Eu tenho a hipotenusa, ou seja, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Seno de alfa, cateto oposto, sobre hipotenusa. No nosso caso aqui, o cateto oposto é a nossa altura, certo? E a nossa hipotenusa é um dos lados do triângulo. Então, está aqui a variável que a gente está procurando. Então, nesse caso, a nossa altura vai ser B vezes seno
de alfa. Determinamos a altura aqui, certo? Ó, a gente sabe aqui o valor de B, a gente sabe o ângulo alfa, então a gente consegue calcular o seno de alfa. Como é que a gente vai calcular a área, então? A área desse triângulo vai ser o quê? Base. O que é a base? É o C, Czinho aqui, ó, vezes a altura, que é B vezes seno de alfa, tudo isso dividido por 2. Vejam que aqui, nesse caso, né, e todos os outros que a gente tiver o ângulo, né, os lados do que formam o ângulo alfa, né, que são esses segmentos aqui, são exatamente os lados que a gente está usando aqui, ó, C e B, certo? Então, os lados, se a gente tem os lados do triângulo, né, e de qualquer tipo de triângulo, isósceles, equilátero, escaleno, tanto faz. Se a gente tem os lados que compõem o ângulo interno aqui, a gente consegue calcular a área desse triângulo utilizando esta formuleta. Tá? B vezes C vezes o seno de alfa. Claro, se a gente tivesse, por exemplo, aqui, né, vamos colocar aqui um ângulo beta, vamos colocar aqui um ângulo gama. Como ficaria a área em relação a esses ângulos aqui? Ó? Em relação a beta, então a área do triângulo aí em relação a beta, eu vou pegar os lados que estão aqui compondo o ângulo beta, ó, esse cara e esse cara aqui, então o C e o A. Vou fazer o produto, né? A vezes C, faço o produto deles, calculo o seno do beta e divido tudo isso por 2, tá? Aqui em relação a beta, esse aqui em relação a alfa, e aí se a gente quiser pensar em relação a gama, mesma coisa, né? A área do triângulo em relação a gama, a letra grega vai ser os lados que compõem aqui o ângulo gama, né? Então aqui, ó, cara, e esse vai ser A vezes B vezes seno de gama, tudo isso dividido por 2, tá certo? Basicamente isso aí é nosso cálculo de área do triângulo. Então a gente, tendo dois lados e um ângulo, a gente consegue determinar a área, assim como se a gente tiver a base e a altura, a gente consegue determinar também a área de um triângulo. E se a gente não tiver nenhum desses? Se a gente tiver somente as medidas laterais do triângulo, daí como que a gente faz? Então, pegando aqui ó, um triângulo qualquer, né? A, B, C, lados medindo A, C e B. Como que a gente faz para calcular a área neste caso aqui? A gente usa o que a gente chama de semiperímetro. O semiperímetro do triângulo, que a gente vai escrever aqui, denotar como P, é a soma dos lados, das medidas dos lados, né? Dividido por 2. E aí, para o cálculo da área, a gente vai usar a fórmula, aqui de vermelho, né? A fórmula de Heron. Qual que é a fórmula de Heron? Fórmula para cálculo da área. Esse A igual a raiz quadrada do semiperímetro P vezes a diferença do semiperímetro com cada uma das medidas laterais. Tá? Então, P menos A, P menos B e P menos C. Certo? Então, essas são as três formas aí que a gente tem para cálculo da área do triângulo. Através da base vezes a altura, que é a forma mais usual, através do seno, dado um ângulo e dois lados, certo? E através do semiperímetro, tá? Utilizando aí a fórmula de Heron. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo aqui é bem tranquilo, ó. A gente tem um triângulo ABC descrito dentro do plano cartesiano.
Tá? Então, o que ele pede aqui para a gente calcular a área desse triângulo, dada essas informações aqui. Então, eu tenho exatamente as coordenadas de todos os vértices, eu consigo determinar quem é a altura aqui, né? Ó, essa aqui é a medida da altura, vai até aqui, certo? Eu sei quem é a base, está aqui a base, né? Nessa distância aqui, deslocamento do 2 até o 10, essa aqui é a nossa base. Então, o cálculo da área do triângulo nada mais é do que simplesmente base vezes altura dividido por 2. Quem que é a altura? A altura aqui vai do 2 até o 6. Tá? Então, a nossa altura é 4. E a base vai do 2 até o 10, ou seja, a nossa base aí é 8. Base vezes altura, então 8 vezes 4 dividido por 2. Simplifico aqui, sobra 2. Então, a nossa medida aqui da área são 16 centímetros quadrados. Tá? Não sei as medidas dos lados, não tenho medida do ângulo, mas eu sei a medida da base, sei a medida da altura, então aplicação direta da fórmula. No exemplo 2, nós temos um quiosque, tá? Descrito aqui por essa figura aqui de baixo, que tem a forma representada aqui, e no telhado eles querem revestir com uma manta de alumínio, né, para evitar o aquecimento. Ele quer que a gente determine a área que será protegida com essa manta, sabendo que as barras que sustentam o telhado medem 8 metros, tá? Então essas barras aqui medem 8 metros. Preciso colocar aqui, mas as outras medidas são 5 metros de altura e 8 metros aqui na lateral, tá? Com isso, a gente precisa determinar a área dessas figuras aqui de cima, ó, que cobrem o telhado, né? E a gente analisando aqui pela figura frontal, a gente tem 4 triângulos. Então, vamos fazer um desenho do triângulo aqui do lado, ó. Então, esse aqui vai ser o nosso triângulo para a gente determinar a área. Eu sei que essas barras laterais aqui, por informação do problema, isso aqui mede 8 metros. E a base, ó, pela base do retângulo aqui medir 8 metros, aqui em cima também mede 8 metros, hein? Então aqui eu tenho 8 metros. E esse outro lado é outra barra, ó. Eu tenho aqui um triângulo que é equilátero, certo? Todos os lados são iguais. E aí, como é que a gente faz para calcular a área desse triângulo? A gente pode calcular utilizando a fórmula de Aron, a gente pode calcular utilizando a fórmula inicial, base vezes altura, a gente só precisa determinar a altura, ou a gente pode utilizar o nosso conhecimento de triângulo equilátero e indicar que aqui na parte interna a gente tem um ângulo de 60 graus. E aí, fechou tudo, eu não preciso mais calcular a altura. Não preciso mais calcular a altura, eu tenho exatamente aqui a fórmula a partir do ângulo interno do meu triângulo. Então, posso calcular a área aqui desse triângulo, a partir desse ângulo dos dois lados, né? Então, vai ser 8 vezes 8 vezes seno de 60 graus, tudo isso dividido por 2. E aí é só lembrar lá qual que é o seno de 60 graus, né? Raiz de 3 sobre 2. 8 vezes 8, 64, vezes raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ficar com 64 raiz de 3 sobre 4. Por enquanto deixamos assim, não simplificamos. Por quê? Porque aqui no telhado, ó, eu tenho 4 triângulos desses, né? Então, para mim cobrir toda a parte do telhado aqui, eu preciso de 4 desses triângulos. Então, eu vou pegar essa área aqui e vou fazer 4 vezes ela. Aí eu vou ter uma área total, aí, a área do telhado, que vai ser 4 vezes a área daquele triângulo equilátero ali, certo? Então, 4 vezes aquele número ali, ó, 4 vezes 64 raiz de 3 sobre 4.
E aí aqui é simplesmente simplificar, né? Corta esse cara com esse. Eu vou ficar com 64 raiz de 3 metros quadrados. Podemos substituir o raiz de 3 pela aproximação que ele nos deu aqui, ó, 1,732. Mas para nós aqui já está de bom tamanho. Utilizamos aí 64 raiz de 3 metros quadrados, que já é o valor mais exato que a gente tem, tá? Aí simples, né? Ali ele nos deu informações até demais, os 5 metros aí não precisava. Então a gente poderia ter calculado calculando a altura, utilizando a fórmula de Heron, né, com o semiperímetro, tá? E o modo que a gente fez aqui utilizando o ângulo interno, tá beleza? Vamos aí para o nosso último exemplo. O exemplo 3 é simplesmente para a gente calcular a área desse triângulo aqui utilizando a fórmula do ângulo, né? A gente tem um ângulo aqui, temos o ângulo aqui e temos os dois lados, né? Então, a área desse triângulo aí vai ser exatamente 6 vezes 10, multiplicando, né, os dois vezes seno desse ângulo interno, dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser 60 vezes seno de 60 raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então, aqui vai ficar 60 raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a área do triângulo vai ser igual a 15 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Cuidando sempre que é a unidade, tá? Então, a área é centímetros, 15 raiz de 3, alguma coisa. 15 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Beleza, ficamos por aqui então.